A ilha que constava nos mapas até meados dos anos de 1800 e depois foi removida misteriosamente, cujo nome pode ter advindo do celta Hai Brasil, que significaria descendentes do vermelho, ou os do vermelho. Carrega sobre si uma aura de mistério e magia, originados em tempos tão remotos que dizem ter até influência dos fenícios. Qual a origem desse nome? Teria ele a ver com o nosso país? Quais as lendas mais famosas? E a gente vai comentar mais sobre essa mágica e misteriosa ilha logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. E chegamos aqui agora na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial e mais uma semana de perigos, ameaças e conspirações muito doidas. Eu prometo que vai ser bem rapidinho. Primeiramente, agradecer a sua paciência, a você estar aqui com a gente. E ao cafezinho que você pode nos ajudar todo mês. Eu estou chateado, que os ouvintes já estão sacando a minha, já estão me sacaneando já, que eu sempre falo as mesmas coisas, os meus trejeitos sempre. Você sabe que com um cafezinho no mês, não precisa ser todo dia, não. Um diazinho. Você desceu ali na padoca da coisa de paulista, né? Na padaria, e você pediu ao meu amigo, me vê um cafezinho, um pingado, me vê... Não é nem naquele fast food de café, saca que o café puro é 10 conto, 11 conto? Não. Ele tá falando daquele cafezinho que é 5 conto. Aquele. Uma vez por mês, você paga pra gente, você já ajuda pra caramba a gente a financiar os nossos projetos independentes aqui na Casa Mundo Freak, né? E também receber uns mimos, como por exemplo, ver as lives, né? Ver a gente gravando, né? Como alguns dos episódios, não todos, né? Mas é uma forma que você tem de ajudar e receber alguma coisinha em troca. Então fica aí, apoia.se/confidencial. Prometo pra vocês que valerá a pena vocês incentivarem bastante a produção nacional de materiais legais e que você gosta. E gente, lembrando a todos que o Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify. Pedimos a todos que você seja ouvinte casual, siga a gente, faz uma continha lá no Spotify, segue a gente, segue nosso canal, clica no sininho para receber as notifications toda vez que sair. Toda quinta-feira, quando sair episódio novo, você vai saber em primeira mão. Então, fica aí o serviço de utilidade pública. Gente, anúncio de quarentena. Anúncio de quarentena. Olá, meu nome é Aline, tenho 30 aninhos e sou apaixonada por arte desde pequena. Sempre ouvi os clássicos, arte não é trabalho, arte não dá dinheiro. E acabei trilhando outros caminhos. Há aproximadamente um ano descobri a paixão pela tatuagem e tenho estudado e me desenvolvido desde então. E aqui ela fala que ela é química. Eu ia fazer uma piada na química. Não, você é química, você é biológica, né? Ela é química, né, da profissão e está tendo uma transição de profissão e, naturalmente, a pandemia trabalhou muito, né? Porque ela é uma tatuadora e trabalha com aquele estilão, saca? Aquarela, que tá super na moda. Eu acho que assim, eu não conheço nada das tendências de tatuagem, né? O meu na moda é o que tava há 5 anos atrás, mas não que continua estendo na moda ainda. E cara, eu tô dando uma olhada aqui no trabalho, traços finos, muito pontilismo. Cara, que identidade irada. Então, pra você que tá procurando uma tatuadora aqui de São Paulo, em um estúdio na República, cara, fica aqui a recomendação do trabalho da Aline, né? Que ela também se chama Ni, é o seu nome artístico. E vou falar pra você, Nina, se tiver uma promoção de tatuagem. Ai, meu Deus do céu, os ouvintes, eles não cansam de me ouvir, porque o pidão é aquela coisa, gente. Quem não chora não mama. Quem não dá aquela... né? Não vou pedir, naturalmente. Não vou, gente, quem não pede nada de graça e tal. Se você quiser presentear, presentei. Mas não tô, inclusive, eu não tô falando isso porque... Não. Claro que não. As coisas têm valor. A gente precisa... O brasileiro precisa
precisa aprender a dar valor à arte. É isso aí. Mas se puder, assim, Anitta, pô, gostei do teu estilo, hein? Dá um descontinho aí pra gente? Você fala, manda sem compromisso. Não tem nada a ver. Você já tá aparecendo aqui. Você não precisa dar nada pra gente, né? Pode dar um beijo e um abraço. Também funciona, né? Brincadeiras à parte, gente, pelo amor de Deus, não me levem a sério. Eu preciso de tratamento, não de críticas. Vou mandar um abraço aqui pra Ni. Muito obrigado aí por acompanhar nosso trabalho. Tenho certeza que nosso anúncio pode fazer a diferença aí pra vocês. E pra você que não sabe, tá dando mole todo o post do episódio, você que quer anunciar nesse pequeno momento aqui de anúncios de quarentena, pra você que tá sofrendo uma dificuldade aí na quarentena, é um mimo que a gente dá pra vocês, que a gente sabe que não é legal, que, putz, felizmente agora a gente tá tendo uma pequena reabertura, mas a gente não sabe ainda como é que vai ser no ano que vem, como é que vai funcionar ainda a imunidade, novas variantes, a gente tá sempre tendo que ficar de olho, e então a pandemia, galera, sempre de máscara, isso é muito importante, então fica aqui a recomendação do trabalho da Aline. E é isso, gente. Bora pra esse episódio, porque esse episódio, ele ficou misteriosíssimo, e afinal de contas, onde fica a ilha de High Brasil? Ela existe? Você vai descobrir agora, no Mundo Freak Confidencial. Join me, 48 Hours correspondent Erin Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Erin Moriarty wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês, meus queridos? Eu sou Andrei Fernandes e hoje vamos averiguar uma mitológica ilha que descansa em algum lugar na imaginação do homem, ou quem sabe um dia já teria existido, ou quem sabe existe e estão tentando esconder da gente. A gente vai descobrir aqui hoje com o nosso professor de história, Rafa Jacona. Assim, é um assunto muito bom. E com esse nome, a maioria das pessoas que estão ouvindo, que chegam aqui, vão achar que é na costa do Rio de Janeiro ou da Bahia. Não é não, tá, gente? É em outro lugar. Europa. E temos aquele nosso queridíssimo Ohel. Olha, e vou dizer que, contrapondo o Jacaúna, pode ter sido no Brasil, sim, viu? Mas é diferente. Pode ter sido o Brasil, não no Brasil. É importante. E temos aqui ela, nossa queridíssima Ira Croft. Mas nem quando o nome é do Brasil, né? Tudo, né? Tudo é levado embora, né? Mas nem os mistérios pra gente dizer que é nosso. Tudo bem, ouvinte? Espero que vocês se divirtam também com essa gravação. E temos aqui ela, nossa queridíssima Gabi Larroca. Oi, gente. Eu só queria fazer um comentário que os europeus, quando eles saíram pra matar e conquistar e foder com o resto do mundo, eles provavelmente passaram por essa ilha e destruíram ela também. E daí o nosso nome veio dessa confusão. Como a Ira disse, nem o nosso nome é nosso, né? Que tristeza. E, gente, afinal de contas, Ilha High Brasil. Eu lembro muito, a primeira vez que eu escutei falar sobre ela foi nos suplementos de RPG. Não sei se o Rafael vai lembrar disso. Já vi na Dragão Brasil um suplemento, se não me engano, é Dragão Brasil, falando High Brasil. E eu sempre achava que era parada nórdica, sabe? De Yggdrasil, alguma coisa assim. Eu nunca cheguei a ler esse suplemento porque eu achava que tinha nome de Brasil, deve ser ruim. Olha aí, o veralatismo aí, ó. Eu era um adolescente normal, isso é. Tudo que é do Brasil é ruim. Depois que já aprendi que não. Entendi. Todo adolescente jovem é tudo influenciado por soft power estrangeiro, né? Já viu? Exatamente. Ou o cara vai pro otaku, ou ele vai pro filme americano, ou ele vai pra onde? Sei lá, pra Inglaterra, Beatles, gosta de Beatles. Coreia, K-pop. Hoje é K-pop. É que a gente é dos anos 90, né, Rafael? Exatamente. A Ásia era Japão, agora é K-pop, com toda certeza, né? Uma coisa interessante dessas lendas é que, apesar de tudo, ela é algo muito obscuro pra gente. Pelo menos, eu nunca tive tanto contato assim, tirando essa coisa do RPG que eu falei pra vocês e tal. Mas ela é uma lenda muito conhecida, principalmente pros povos celtas, né? Cara, a ilha de High Brasil, ou High Brasil, ela parece um papo muito Avalon. Só que Sim. Ali na Irlanda, no norte da França, um bocado assim, que ela vai aparecer nos primeiros registros, se eu não me engano, no ano de 1325. Não lembro o nome do camarada, 1300 e plau, cara, século XIV. E o próprio autor do mapa vai falar que encontrou essa ilha, né? Que vai ser uma ilha
redonda, na costa da Irlanda, se não me engano, e que ele vai ver nessa ilha casas com telhado de ouro, ele vai dar uma descrição, alguns navegadores vão soltar descrições pingadas, né? E ao longo do tempo essas descrições vão causar mais ou menos essa ideia. Uma ilha perfeitamente redonda, com um povo que é idoso, é uma informação curiosa, o povo idoso, que moram com muitas riquezas, telhados de ouro e um monte de coisa do tipo, e o europeu ficou louco. Falou ouro, o europeu fica que nem americano na década de 80 quando fala de petróleo. Ficou oriçado, fica nervoso. Só vale lembrar que talvez anterior a isso, né, já tinha uma lenda celta falando de um lugar fictício, mais ou menos o equivalente ao Valhalla nórdico, que era uma ilha, que era provavelmente a Rai Brasil, onde as pessoas viveriam para lá sempre felizes, não envelheceriam nunca teriam doenças, e era uma terra, tipo assim, vistosa, perfeita. Então, tipo assim, provavelmente essa lenda celta baseou esses relatos depois desses historiadores, né, provavelmente, sobre a existência real, digamos, né, da ilha. E isso tudo foi se misturando com o passar do tempo, né, que a gente vai ver mais pra frente. Esse cartógrafo genovês que o Jacaúna comentou, né, ele que disse que viu a Terra circular em 1325, ele é a prova viva de que no século XIV a gente já tinha fake news, né? Porque ele cria toda essa descrição e ele fala dos telhados e depois a ilha meio que some, ninguém sabe se ela existe ou não. E pra mim é muito engraçado, porque eu não sei vocês, mas eu não tenho contato muito com RPG, então eu tô me sentindo uma péssima historiadora, porque eu nunca tinha ouvido falar das Ilhas Rai Brasil até agora. Acho que eu tenho que devolver meu diploma, porque pra mim é uma história muito nova. Não, e detalhe, Gabi, tu falou de fake news, isso também mostra uma coisa que talvez seja essa construção da imprensa atual de copiar e colar de uma matéria para outra, sabe qual é? Isso é, o cara falou isso em 1325. Ninguém mais viu, mas alguém comentou que viu, e a notícia era a mesma. A notícia era igual. Ou todo mundo tava vendo a mesma coisa, ou você tava pegando da fonte, sabe? Mas isso também não é muito difícil de imaginar, né, cara? Estamos séculos distantes da era das navegações, aliás, né? Quem que vai pegar o barco e vai verificar, né? Você só reproduz aquela parada, né? E a gente tem que saber também que a disseminação da informação nesse período era muito mais lenta e imprecisa também, né? Você tem que pensar nisso também, né? Mas falou em ouro... Ah, não, com certeza. Os europeus estão atrás. Tem dinheiro, tem saúde, pô, vamos destruir tudo, entendeu? O mais rápido possível. Os ingleses vinham aqui pro Mato Grosso até os anos 50, eles vinham aqui atrás de cidade perdida na Amazônia, esses loucos, cara, querendo enriquecer. E ainda tem essa mística que o Rafael comentou, né, dessa ideia meio de Avalon, né? Além da falta de informações, as pessoas falavam sobre essa ilha como lenda, né? E começou a criar essa fábula também, o fato de onde ela está localizada, neblina, esse clima, sabe, florestas escuras, sabe? Já instiga mais ainda o imaginário de quem está mal informado. Tu falou sobre as grandes navegações? Sim, estávamos nesse momento um pouco antes, né? As grandes navegações vão ser mais ou menos aí uns 100, 120, 130 anos depois, mas a galera navegava muito, né? O pessoal navegava bastante, eram bons de navegação, mas não eram tão bons de navegação em alto mar, mas eles eram muito bons navegantes. E como isso era supostamente próximo da costa da Irlanda, não se sabe exatamente o quanto é próximo, se é uma semana ou um mês de viagem de barco, eles podem ter achado ilhas e nunca mais terem achado elas novamente, se perdido e voltado, mas as histórias vão justamente construindo que eles conseguiam voltar no mesmo lugar. Vai ter uma dessas histórias que o cara vai, atraca e depois ele volta com ouro, com várias coisas, inclusive com um morador, e depois ele manda um segundo barco, o barco chega na ilha e atraca também. Então assim, não quer dizer que eles só navegavam pela praia, sabe? Eles navegavam bem, mas eles não chegavam supostamente ao outro lado, que seria a América. Era isso que ia pontuar tipo assim, o fato de você encontrar ilhas, tipo, não catalogadas nessa época era algo muito comum, né? Mas o fato, tipo, isso que o Jacão tá apontando, de você ter civilização e eles ter conseguido, pelo que o cara fala, tipo assim, eles estabeleceram comunicação fácil com esse idoso, o idoso explicou coisas pra ele de como funcionava, né? O que tinha acontecido na ilha e não sei o que. Talvez isso possa ser algo mais voltado pro fantasioso do que propriamente o fato de só encontrar ilhas, né? A gente vai ver depois no decorrer que tem várias outras. Essa aí já mudou de localização conforme os relatos, né? E até as descrições de como ela era, de como o povo lá que habitava lá era fisicamente, muda também, né? Então eu acho que tem grandes indícios de esses relatos estarem falando de vários lugares diferentes
mas que foram atribuídos tudo à mesma lenda, entende? Eu acho que eles podem ter chegado, inclusive até a costa da América aí, talvez, quando eles citam o povo de pele dourada, por exemplo, né, que habitava a ilha, né? Pô, isso pode ser muito os índios sul-americanos, né, cara? Sim, tem bem cara, né? E se você pensar bem, é lógico que eles falam da costa da Irlanda, né? Então, acho que a localização era mais ou menos a 320 quilômetros da costa da Irlanda. Então, não dá para comparar, obviamente, né? Com a distância de que era a costa da América, por exemplo, né? Mas é como a gente falou, a gente não sabe se eles estão falando exatamente dos mesmos lugares, né? Tal. Já chegaram a cogitar que talvez fosse uma das ilhas do arquipélago de Açores. Inclusive, em Açores tem lá um Monte Brasil, que não é em homenagem ao nosso Brasil, e sim em homenagem a esse Brasil celta, justamente por isso, porque a ilha foi confundida com a ilha Brasil da lenda, né? Então tem vários pontos aí que podem fazer essa lenda se desmembrar por diversas ilhas, diversas localizações diferentes aí, como se fossem o mesmo lugar. Havia uma vertente que dizia que talvez o nome do nosso país, né, Brasil, viesse dessa lenda, né, dessa ilha mística, né, e que o Brasil foi batizado por causa disso. Mas isso é algo que é muito pouco aceito, assim, entre a comunidade, né. Primeiro porque o Brasil não se chamava Brasil desde o início, né, cara. A gente teve até chegar no Brasil, que foi descendência da exportação do pau-brasil, né, que tinha esse nome de Brasil, porque Brasil é que a gente mudou, né, o termo, a gente usa o braseiro hoje em dia, né, que é tipo brasa incandescente, né. Eles chamavam o pau-brasil, era como tipo pau em brasa, porque era avermelhado e, tipo assim, eles faziam a correlação de que o pau tava em brasa, entende? Ele tinha coloração vermelha como se ele fosse brasa. Então daí vem o nome Brasil e aí, por consequente, o nome do país virou Brasil, que significa isso, em brasa, né? Em vermelho, na cor de brasa. É só uma coincidência de que a ilha tem esse mesmo nome, mesmo porque o nome Brasil, a grafia não é exatamente igual à nossa, né? Ela tem várias outras, Brasil, tem várias outras grafias diferentes na linguagem celta, né, sobre isso. Eles até falam isso, né, que Rai é ilha, né? Seria tipo a ilha dos descendentes de Bres, né? Tipo, seria um clã de Bres, alguma coisa assim, né? Que não tem a mesma etimologia nossa, né, que vem do latim de brasa, né? Então é só uma coincidência mesmo, né? Pelo menos essa é a versão mais aceita, né? Mas tem umas estranhas coincidências que talvez o idealizador do desenho da bandeira do Brasil fosse um entusiasta da ilha de Rai Brasil e fizesse essa correlação, porque dizem que o desenho do globo central, cortado pela faixa branca, onde tem o lema Positivista Ordem e Progresso, é exatamente a representação gráfica de como era a ilha Brasil nessas cartas antigas, que era uma ilha circular cortada pelo meio, assim, como se tivesse um canal que separasse a ilha em duas, assim, né? Então é provável que o cara que criou o desenho da bandeira, que eu não lembro o nome, né, fosse um entusiasta da lenda e resolveu colocar esse easter egg na nossa bandeira, né? Aproveitando as grafias similares aí da ilha lendária com o nosso Brasil. Mas, a princípio, o nome Brasil, nosso Brasil, não tem nada a ver com a ilha celta aí de Rai Brasil. Então quer dizer que esse papo de a nossa bandeira jamais será vermelha é esquisito, né? Isso é papo de maluco, rapaz. Como o Hel falou aqui durante 5 minutos, Brasil é exatamente referente ao cor da brasa, fogo, sabe? Vermelho. Então o Brasil é vermelho, meu irmão. E você não gostou? Otário! Pau no seu cu. Inclusive o verde e amarelo, né, das matas e do ouro nem é, né? É herdado das casas de Orleans e Bragança, né? Das cores da família real. Tipo, não tem nada. Como assim o verde não são as matas, o amarelo o desespero e o azul os olhos de toda criança? Infelizmente não são. Pô, mas isso aí quando eu conto na sala de aula, os alunos ficam me olhando com uma cara assim, porque eles aprendem ainda no jardinzinho essa realidade da cor da mata, o amarelo do ouro roubado. Aí, como agora tem projetor na sala, eu vou lá no Google, coloco a bandeira, eles, ué, é a mesma cor, que é parecido.
O losango tá até ali. Mostra a bandeira do Brasil Império, né? Não, aí eu mostro a primeira bandeira que foi pensada, que é igual aos Estados Unidos, só que verde e amarela. Até nisso o Brasil, né? O Brasil tinha um imperador que era republicano. Tipo, não, vou ficar por aqui, mas pode acabar aí. O Império não tem problema, não. Depois a bandeira, né, cara? Do tipo, não, temos que construir uma bandeira nova. Mas, tipo assim, mantém mais ou menos a do Império, só muda uma coisinha, né? Tipo, cara, que porra de república que é essa, né, cara? É que esse é o papel do professor de história, destruir os sonhos das crianças, entendeu? Você acha que você sabe de alguma coisa até o teu professor de história falar que tá tudo errado e que você não sabe de nada. O Brasil não tem o costume de encerrar as coisas. O Brasil é aquele cara ou aquela mulher que tem vários ex e tá toda hora voltando com ex. É só a noite, não tem problema, né? Não apaga dos contatinhos. Esse é o problema do Brasil. O Brasil não encerra o que começou. Chama-se relacionamento abusivo. Exatamente. Estamos vivendo sobre ele. A gente tem um pouco dessa história da humanidade. A gente tem esses locais perdidos que soam muito paradisíacos e utópicos, né? A gente tem talvez a mais conhecida, Atlântida, né? Que vem pra gente através da tradição helênica. É o Dourado, né? É o Dourado mais pra frente. A própria Avalon, por assim dizer, né? A gente tem diversas outras. Eu acho que o ser humano tem um fascínio muito grande pelo desconhecido, né? E essa ideia de algo que não existe mais ou que foi perdida, uma civilização da qual a gente não vai conseguir ter esse contato. Tem muito esse fascínio mesmo, né? Tipo, com todas esses lugares que não tem mais como você ir lá e visitar. E eu acho que pode ser muito o caso aqui da Ilha Rai Brasil. E, inclusive, eu acho que mostra, pegando um gancho no que o Hel falou, como que essas lendas, essas histórias, elas fogem muito do nosso controle, né? Então, assim, uma história pode virar e desdobrar várias, ou várias histórias serem comprimidas em uma só. E a gente nunca vai saber, assim, pensando do lado do historiador, qual é a origem e qual é o final, sabe? Da onde começou. A gente só tem o produto ali. Isso eu acho muito, muito interessante, porque tem várias teorias e todas elas podem ser verídicas, dependendo do que você quiser acreditar. Sim. Essa teoria que eu vi, vocês viram, vocês comentaram agora, que poderiam chegar na costa do Brasil, cara, ela é muito... A não ser que tenha uma corrente marítima que leve direto pra, sei lá, a Bahia, cara, é muito longe a Irlanda do Brasil. Se tu me fala que chega, sei lá, em Nova York, eu acredito. Agora, se tu fala que chegou no Suriname, na Venezuela, porra, talvez. Agora, no Brasil, mano, é mais longe ainda, sabe qual é? Mas se a gente levar em consideração, tipo assim, o Pedro Álvares Cabral, ele levou 44 dias. Só que ele passou por 20 dias de calmaria em que ele pouco evoluiu, assim, né? Mas, digamos, depois eles chegavam a fazer o percurso entre Portugal e o Brasil em até 27 dias, 30 dias, assim, eles conseguiam, né? 30 dias no mar e você navegando com equipamento que você consegue se identificar e saber para onde você tá indo, né? Uhum. A gente tá falando de 1.300 e pica, né? Que os caras não tinham porra nenhuma, né? E a embarcação eram bem menores, modestas, né? Isso pra você atravessar mar aberto, né, em tormentas, apesar de que tem relatos de vikings, né, próximo da costa americana. Então, mas esse relato dos vikings serem chegados, que realmente é uma parada bem séria de estudos aí, faz mais sentido porque os vikings teriam saído da, sei lá, Noruega, ido pra Islândia, da Islândia pra Groenlândia, da Groenlândia para a América, entendeu? Você vai fazendo uma evolução ali pela costa da Groenlândia e tal, então realmente é um mar diferente, é uma viagem mais cadenciada, é realmente um outro ritmo, então isso aí é alguma coisa mais tranquilo. Mas, seguindo o mesmo exemplo do absurdo, tem provas, digamos assim, arqueológicas que, sei lá, a galera de Papua Nova Guiné chegou no Chile. Sim. Chile não, no Peru. Sabe qual é? E também uma distância muito grande. Sem vela, inclusive. Só boiando. Sem vela. A diferença um bocado aí, né, que me ajuda a conseguir visualizar essa viagem de Papua Nova Guiné para o Peru, para o Equador, para o Chile, é que eu sei que o planeta é redondo, não é bem uma linha reta, mas ao menos os locais estão no mesmo hemisfério, estão no mesmo trópico, sabe? Então, pô, o cara tá no mesmo lado do planeta e no mesmo trópico, é uma parada que me ajuda a entender como os caras fizeram essa viagem. Agora, a parada do Rai Brasil, que é na costa da Irlanda e chegou sem querer no Brasil, aí, porra,
pode ser uma ilha perdida, aí sim, beleza. Mas caralho, no Brasil é foda. Aí supera. Eu acho que vocês estão sendo muito céticos. Vocês estão esquecendo o bom e velho lema do quem acredita sempre alcança, gente. Bom e velho disco voador, entendeu? Eles queriam muito chegar lá, entendeu? Eles queriam muito roubar o ouro. Eu gosto disso que você tá falando, Gabi. De roubar ouro. Porque é muito bom roubar o ouro dos outros, né? Né, seus filha da puta português safado. Não, o que eu quero falar é que, tipo assim, eu fico parando pra analisar porque, novamente, retratando um pouco sobre essa construção de conhecimento que a gente tem. Eu não me surpreenderia se, em algum momento, a gente descobrisse que, de fato, o High Brasil poderia ter muito a ver com o Brasil dentro de um ponto de vista de histórias que vão se aglutinando. No sentido de que vocês estão presos aí nesse lance da Irlanda, mas isso da Irlanda pode ser um nome já dado de algum outro rolê que deram, falar, putz, tem uma ilha por ali, só que assim, qual a distância, qual a quilometragem, quantas milhas náuticas, não tem como medir, né? Então é só aquelas lendas que vão sendo passadas, às vezes até no formato de boato, ó, tem uma parada por ali lá que uns falam que o pessoal tem pele dourada, outros falam que tem umas brumas muito doidas, né? Por exemplo, tem esse relato aqui do povo vermelho, né? Que os celtas, eles falavam, né? Que chegava um povo aqui que iam comercializar o cinábrio, que é um tipo de minério vermelho, e ia embora e através das brumas, né? Desapareciam, né? Nunca mais voltavam. Então, assim, soa pra mim essa história como se fosse uma grande lenda que vai se aglutinando, até a gente formar uma coisa mais específica. Talvez por a gente conhecer essa parte mais celta, talvez o High Brasil esteja mais distante da gente, mas algum outro povo mais próximo daqui, a gente esteja falando da mesma ilha e as lendas se juntaram de alguma maneira. Eu não acho que isso seja impossível, por exemplo. O que eu ia falar é com relação a isso. Talvez não seja exatamente o Brasil, talvez seja, tipo assim, povos ameríndios, né? Que eles talvez não tenham, eles podem ter chego, sei lá, naquelas ilhas caribenhas, alguma coisa assim, entende? Uhum. O que eu quero dizer é que, tipo assim, essa lenda, ela sai desse escopo de costa da Irlanda, entende? Chega um momento em que os relatos sobre ela, sobre o povo que se vê nela, você vê características de diversas outras etnias, assim, que seriam posteriormente descobertas oficialmente, entende? Eu acho que é meio que a Gabriela falou também, da gente ter, tipo assim, se concentrando numa lenda só, tipo assim, vários relatos de lugares diferentes e que as pessoas, tipo assim, associam a essa realidade que eles têm ali de High Brasil, entende? Sim, com toda certeza, né? A gente tem aí, por exemplo, um pouco das descrições sobre tecnologia, riqueza e deuses. De acordo com os celtas, o lugar seria a casa de uma população abastada, tecnologicamente avançada, com torres de telhado de ouro, domos gigantescos e criação de animais perfeitamente saudáveis. Já para algumas versões, a gente teria uma casa para deuses do panteão irlandês. Aí lembra bastante, de fato, Valhalla, ou talvez até Avalon, de certa maneira, né? Que para quem não sabe, a gente tá citando um pouco dessas terras, né? Avalon, ele seria essa ilha mística do povo fada, né, que a gente teria o final das histórias do rei Arthur, terminaria com ele chegando em Avalon, essa terra prometida, que é muito interessante. E eu fico imaginando que essas histórias de ilhas perdidas, elas são muito essa epítome a grama do vizinho é mais verde, né, porque todas elas são incríveis, são maravilhosas, tem ouro, tem fontes de juventude, tem tecnologias super avançadas, são povos que têm o domínio da medicina, né, parece uma fantasia, né, isso é muito doido, né, que eu acho que fala muito sobre como era o sentido e o instinto do explorador pra época, assim, né? De você imaginar que a ilha do outro lado do mar, ela tem sempre muito mais coisa do que a sua tem, né? É claro que, né, cada povo ele vai ter o recurso que eles buscam, né? Acabando com o do seu território, você vai em procura de outros. Não necessariamente os outros povos têm a mesma relação com os recursos que você tem com aquele, né? Como, por exemplo, o ouro, né? Claramente, os povos ameríndios, eles têm outra relação com os minérios ditos preciosos e que vão ser aí brilhar a menina dos olhos dos europeus mais pra frente, né? E aí a gente chega aqui nas aventuras do São Brandão, né? Que ele teria nascido na costa ocidental da Irlanda, onde então é a fronteira ocidental do mundo conhecido. São Brandão, ele empreendeu diversas viagens com a fundação de abadias, né? Então ele ia pra lá e formava assim. A abadia é meio que uma comunidade monástica, né? É como se fosse uma igreja dos monges, né? Você tem lá ali toda uma questão de você expandir o seu território, né? E chegar até onde você vai, né? Com as abadias. Tais como, por exemplo, Ardfert, que fica no condado de Kerry,
Mary e Nishdadrum, no condado de Clare, Anadown, condado de Galway, e Clonfert, condado de Galway. E as explorações dele levaram a visitar também a Escócia, onde depois de 563 anos teria encontrado São Columbo e participado da fundação de um dos mosteiros, né? Não, desculpa, após 563 anos parece que passou-se 5 séculos, né? Não, depois do ano de 563, né? Ele chegou a visitar também o país de Gales, onde encontrou o célebre Machut, conhecido como São Malo, que foi abade de Lancarfan. Cara, é muito interessante porque eu sou péssimo com os nomes galeses, irlandeses e toda essa região aí, mas é muito interessante, né? Que de fato a gente tá falando de uma região que seria muito estranho se a gente estivesse falando do Brasil, né? Porque a galera muito lá, Irlanda, País de Gales, né? Inglaterra, Brasil, né? Tipo, o que tá fazendo aqui, né? É muito doido isso. Bem, essas viagens marítimas, elas aconteceram em um tempo em que as antigas rotas norte-atlânticas estavam prestes a desaparecer, mas algumas visitas específicas trouxeram bastante notoriedade. A Bretanha, as Ilhas Órcades e Shetland, e provavelmente as Faroe. Um feito que teria sido, então, até incomum, né? Porque a gente tá falando aqui de 563, galera. Pra quem não sabe, a gente tá falando da Alta Idade Média, né, Rafael? Isso. Alta Idade Média. Cara, tinha 63 anos marcados no relógio que tinha começado a Idade Média, né? Não, fala isso não. Ah, não? Não posso, virou crime agora. Nem relógio tinha, né? É que você ia errar. Entendeu? Ah, é? Por que eu vou errar? Porque ela começou tecnicamente em 476. Ah, mas aí o povo fica me fuder, né? Por que não marcou aqui 30 anos de diferença? Não, só tô te avisando, André. Tu quer falar, André. E daí algum historiador chato pode te escutar e falar assim, mas não começou necessariamente em um ano. Eles não foram dormir antigos e acordaram medievais, entendeu? Tem toda uma transição. É por isso que ninguém gosta de história. Mano, nem a gente gosta de história. Você acha que a gente gosta da gente mesmo? A gente se odeia. Cara, isso estava muito, muito, muito distante das rotas marítimas comerciais que a gente está conhecido no descobrimento do Brasil. A tecnologia não tava acertada ainda, gente. Então isso realmente é um feito muito incrível. Fazer esse bate-volta entre essas ilhas é um feito muito interessante, né? O que, de fato, né? Como vocês próprios devem estar imaginando, né? Tem muito mais a ver com, ao invés de você extrair recursos, com você levar a palavra, né? E até os confins do universo levando a palavra, né? É até outra mentalidade para essa época. Bem, na sua biografia, a Vita Sancti Brendani, que eu acho que talvez não seja biografia, mas uma ragiografia, eu não sei se o São Brandani... se é São, é santo, né? Então é santo, então é a ragiografia. Segundo a sua ragiografia, a Vita Sancti Brendani, cuja cópia mais antiga é datada por volta do século X, transformou-se num dos escritos mais lidos da Alta Idade Média e mereceu, inclusive, várias versões e traduções, né? Livros eram também algo muito, muito interessante. Agora, é interessante porque eu tô falando aqui século X. Tem quase 5 séculos aí da morte do malandro. E é onde que a biografia dele fez sucesso, né? Então imagina a quantidade de lendas absurdas que deviam ter também, né? E de questões da oralidade da tradição da época, né? E é interessante pensar que a gente tá falando aqui do século X, e como existiram várias versões e traduções, nada impede de terem sido colocados uns acréscimos, umas mudanças. A gente sabe como tradução também tem muito alterações, transformações, dependendo do objetivo de quem estava usando essa biografia ou essa geografia, também muda a versão, né? Então eu acho isso bem interessante, como podem ter sido alterados vários elementos e até acrescentadas questões da ilha e assim por diante, que foram construindo esse imaginário de algo perdido, ou até de algo assim como se fosse um céu na terra, sabe? Onde as pessoas viviam bem, tinham riquezas e assim por diante. Inclusive, uma coisa que não falamos aqui, que supostamente o fato da ilha ser mágica é que ela aparecia só a cada alguns anos, né? Ela aparecia, ela sumia, ela ficava visível, e ela sumia e aparecia a cada cerca de 7 anos, vai variar também um pouco. Tem relatos de a cada 7 anos, tem relatos de a cada 4 anos, e tem relatos que falam que era só em anos bissextos que aparecia. E a localização dela também variava com relação a isso, mas sempre a mesma descrição. Era uma ilha envolta em névoa e que desaparecia, assim, do nada, assim como a névoa também desaparecia. Segundo eles era isso, era comum você estar navegando, ser tomado por névoa, e quando a névoa se dissipasse, você dava de cara com a ilha
na sua frente, assim, né? Sim. Eu fui confirmar um pouquinho a data do São Brandão para não cometer nenhum equívoco, né? Ele teria nascido na Irlanda, em Fenit, em 484, depois da Era Comum, e teria morrido em 577. O cara, com quase 100 anos aí de idade, né? Ele acabou morrendo também na Irlanda, 577, como eu falei, né? É interessante que eu joguei o nome dele no Google, pesquisas relacionadas de São Brandão. Patrício da Irlanda, São Malo e Brandon Fraser. Então fica aí a curiosidade aí. Brandon Fraser. São santos aí, conhecidíssimos. É que o nome dele é Brandon, né? O Brandão é a versão aportuguesada, né? Exatamente. Brandão Fraser, imagina. Mas é interessante, por que eu tô falando dele? Porque em dado momento, as viagens de São Brandão, que se tornaram bastante famosas, ele pega um barco, ele parte com mais ou menos um número bastante numeroso de monges. Imagina um barcão, só monge ali, né? E vambora. Seria mais ou menos uns 60 monges, que inclusive é da abadia de Chanakil, ou... eu não vou ler esse nome. Balinevinonorak. Fica aí o nome da abadia, que é muito interessante. Que fica próximo em Ardfert, na costa ocidental da Irlanda. E ele ia, junto com esses 60 monges, em direção à Ilha das Delícias, ou do Paraíso, segundo eles. E de acordo com o antigo calendário eclesiástico irlandês, essa viagem teria sido iniciada 22 de março, no qual, inclusive, a igreja celta celebrava a festa de Egresso Familiae Sancti Brendani. Engraçado isso, olha só. A igreja fazendo a festa da família santa e os monges indo atrás da Ilha das Delícias, né? Olha que coisa maravilhosa, né, cara? O que me chama muito a atenção é essa busca do paraíso, e eu fico pensando muito em um cristianismo, assim, essa ideia de você encontrar o paraíso perdido, né? O paraíso que os seres humanos foram expulsos, e tentar reencontrar essa inocência, tentar reencontrar essa pureza, esse lugar onde todos eram felizes, viviam para sempre, né? Afinal, existem várias interpretações de que a morte, ela só entra na humanidade depois da queda, junto com a sexualidade. Então, eu acho que também existe muito essa vontade cristã de reencontrar algo perdido, né? Que foi até mesmo negado depois do pecado de Adão e Eva. Não, acho que existe essa relação, um lugar mais pacífico, um lugar paradisíaco, assim, falando. Não, sim, faz todo sentido isso, do cristão buscar o paraíso em terra, né, de desacreditar que não, ele ainda existe, a gente vai encontrar e vamos ser felizes lá, né, tipo, isso faz todo sentido, é bem comum, assim, né, dessas expedições e buscas dessa época, assim, principalmente essas que eram organizadas com forte bandeira religiosa, né, isso era muito comum mesmo, esse tipo de pensamento. Sim, mas mais do que isso, eu também gostaria de dar um complementado nessa da Gabi, como é interessante, né? Tá sendo buscado um paraíso físico. Sim, sim. Mas é porque, Andrei, biblicamente falando, o paraíso era físico, o paraíso era aqui, ele era real. E a humanidade, Adão e Eva foram expulsos desse paraíso por conta do pecado, né? Então, tipo assim, o paraíso, ainda na cabeça dele, ainda existia em algum lugar aqui, entende? Vocês só foram retirados. A humanidade se criou fora desse paraíso, né? Por conta do pecado original de Adão e Eva, né? Então, essa busca, né? De você tentar achar o lugar, né? De que não é, tipo assim, não é um lugar que você tem que merecer para entrar lá. Eles simplesmente acreditavam realmente que ele existia fisicamente e bastava você encontrá-lo e voltar pra lá e ser feliz, né? Eu acho engraçado essa gente que é filha da puta, aí mora no Brasil, aí mora no Brasil, aí a pessoa só faz merda, aí vai pra Portugal, se comporta como gostaria que fosse no Brasil. Mas no Brasil, é um filho da puta, joga lixo no chão, dá garrafada nos outros, só faz merda. Vai pra Europa e fala, nossa, aqui na Europa todo mundo é educado. Aí, como que a pessoa fica? Educada. Seu arrombado, se você se comportasse assim no Brasil, talvez as pessoas que pensam assim igual vocês, o Brasil fosse melhor também. É tipo o europeu. Nossa, vamos achar um local que é maravilhoso, onde todo mundo é saudável, onde todo mundo não sei o quê. Porra, do europeu nem um banho tomava, meu irmão. O porra vivia com rato, dormia no lixo. Aí, porra, aí quer achar um lugar que todo mundo é saudável, sabe qual é? Porra! Aí não, esse lugar aqui é maravilhoso, é saudável, as pessoas são saudáveis, os animais são saudáveis. Aí volta pra Europa, não cuida dos animais direito, não cuida da própria pessoa. Porra, como? Tu quer ir pro paraíso, mas em vez de agir como no paraíso, tu quer agir que nem no inferno, né? Ah, do caralho, europeu é foda. Nesse momento aí de choque de cultura, vamos voltar aqui pro Mundo Freak. Cara, mas assim, eu acho que isso tem tudo a ver, na verdade. Essa reclamação da Rafa, inclusive, tem tudo a ver, né? Porque a gente tá buscando algo fora da gente, né? Aí agora vamos sair do choque de cultura, vamos pro papo coach.
O coach. Porque no fundo o Raio Brasil está dentro de todos nós. Porque se for pra gente fazer analogia cristã, realmente vai ser assim, e na própria Bíblia, né, se encontra depois diversas viagens por esse paraíso, tanto físico quanto espiritual mesmo. Então, uma coisa acaba relacionada à outra, tanto quando os hebreus saíram e foram para a Terra Prometida, em Canaã, e eles nunca chegaram, só chegaram 2, então, tipo, toda essa fábula também de busca de um lugar perfeito, de busca onde o Deus estará ali recebendo por essas pessoas, se repetem depois e se repetem em analogias também. Aí eu fico perguntando, caraca, o que um GPS nessa época não tinha economizado de tempo essa galera, né? É isso aí. Mas aí, o que acontece? Tá lá, aquela homarada, tudo, aquelas roupas, aquelas vestes de monge, tudo no barquinho lá. Beleza, vambora. Dizem que, depois dessa partida, eles teriam de fato chegado à Terra Prometida, o paraíso, que seria, segundo as descrições, uma terra de indescritível beleza e luxuriante vegetação. Infelizmente, a narrativa não indica que rota eles seguiram, né? Por isso, essa verdadeira localização desse paraíso de São Brandão permanece até hoje um mistério. Muita gente liga a terra de Raio Brasil para a época. Só queria fazer um breve comentário, né, que eles foram, a terra é de indescritível beleza, com vegetação, devem ter rolado umas surubinhas lá também, e daí ninguém quer dizer a verdadeira localização, né? Tipo, eles não indicam a rota. Como que vocês chegaram lá? A gente não sabe, veja bem, a gente perdeu os registros. Gabi, é Noronha! É Noronha! Não, isso aí tem muita cara também de que os caras saíram, não encontraram porra nenhuma e aí inventaram essa história só pra não ficar mal na fita. Não, a gente encontrou uma ilha foda pra caralho. Porra, tudo muito lindo, muito bonito, sabe? Tem muito isso também, cara. Né, o Atreus? Né? Atreus. Foi, a ilha maneira, Agora, isso que tá falando aí, André, é legal, tipo assim, a gente vê que depois eles falam, né, que a localização dessa ilha, nos mapas medievais, elas iam do Atlântico Norte, passavam ali pela costa da Irlanda, Terra Nova, Açores, Antilhas e até as Canárias. Tipo, cara, se você olhar no mapa, é uma área muito grande, sabe? Tipo assim, de variação, inclusive, tipo, se você pegar uma ilha das Canárias e uma ilha do Atlântico Norte, dificilmente você vai encontrar florestas frondosas numa ilha do Atlântico Norte, né? Geralmente é aquelas ilhas de pedra cheias de musgo, né, cara? Então, eu chutaria, né, que se eles realmente chegaram numa ilha e não estavam de caô, eles devem ter chegado a alguma ilha ali de Antilhas e Canárias, né, que provavelmente, né, mais perto do Equador e as florestas, a configuração de geográfica, assim, ia ser muito próximo disso que eles estão falando, né, cara? É que uma vegetação muito diferente, né? Não, exatamente, né, cara? Do que uma ilhota lá na costa da Inglaterra, Irlanda, que é tudo pedra e musgo, né? Exato, né? Tem pinheiro e tundra, né, no negócio. É interessante que o Brandão volta. Por que ele volta? Porque se eu encontro uma ilha dessa, eu fico, não volto. Mas ele volta. Ele consegue se achar, né? E aí, as ilhas ficaram conhecidas como Ilha do Brasil ou Ilha Brandanianas também, né? Inclusive, isso incentivou pra época do Renascimento uma cultura de descobrimento. Isso correu no mundo cristão da época, falou, porra, o Brandão chegou lá, encontrou o paraíso, voltou e tal. Aquela parte da Irlanda, da onde ele saiu, virou meio que uma terra de peregrinação pro pessoal tentar investigar, tentar achar esse paraíso. Então, é muito interessante todos esses movimentos em volta, né, dessa terra prometida, né, que nunca mais apareceu, né, ou pelo menos a gente não sabe qual é. Eu acho que quanto mais inatingível a terra é, né, quanto mais longe, mais difícil, mais existe a ânsia de chegar, de encontrar, porque fica aquela coisa assim, até um objeto de consumo junto com uma fé, né, com uma ideia assim de existe um lugar melhor, existe um lugar onde tudo é mais belo e sei lá, até mais safado, porque eu acho que eles faziam um monte de suruba nesses lugares, entendeu? Tu tá fixa na suruba, hein? Você não viu nada ainda, pandemia. Ô, louco, bicho. Não, falando sério. Ó a cara dos dois. Gente, Idade Média é mó suruba o tempo inteiro. Você acha que a galera ficava rezando nas missas? Claro que não. Queria era descobrir as Ilhas da Suruba. Mas, falando sério, eu acho que existe muito assim, quanto mais difícil de alcançar, quanto mais longe, quanto mais místico for, maior fica a vontade. Daí você cria até esses centros de peregrinação, que você não sabe onde fica direito, mas o fulano disse que é muito bonita, que é muito perfeita e assim por diante. Sim. E esse comentário acho que é muito pertinente, porque dialoga um pouco com essa coisa de você ver um pouco dessa grama do vizinho que a gente comentou mais cedo, né? As histórias têm muito sobre essa questão da Terra Prometida. Me lembrou, por
exemplo, aquele filme do Guilherme Del Toro, o do Fauno. Labirinto do Fauno. O Labirinto do Fauno, né? Em que você tem a Terra Prometida, é a Terra da inocência, né? Que nunca se perdeu, né? Que, assim, é um pouco dessa ideia de ser algo que você, às vezes, só chega, inclusive, na morte, né? É muito interessante um pouco dessa ideia correlata. É algo tão distante que você só chega naquele momento em que você não pode mais aproveitar, talvez, né? Ou daquele momento que é tão de perfeição e sublime que você não conseguiria atingir no mundo físico, mas só no mundo das ideias, né? Então, dialoga muito com um pouco desses desejos humanos e dessas paixões que nós temos com relação aos ideais que nós cultivamos e que nós pretendemos chegar, né? Eu acho que tem tudo a ver que além de tudo, né, foi o que a Era falou mais ou menos, né, tem muito dessa coisa do cristão, mas eu acho que isso é muito humano, né, de você buscar esse infinito do tipo assim, por exemplo, o Neil Gaiman fala muito isso nos livros da magia, né, de você enxergar Atlântida como sendo esse paraíso subjetivo que a gente foi expulso e da qual a gente nunca mais alcançou, né, em que a gente perdeu, e a gente sente um pouco de falta disso tudo em dado momento, né, e as religiões falam sobre a gente buscar um pouco disso, né. Toda religião, né, pelo menos a religião como a gente conhece é algo muito eurocêntrica, né? Tem diversas tradições religiosas que às vezes se encaixam um pouco no que a gente conhece por religião, mas sei lá, por exemplo, a gente tem a roda de Sansara do hinduísmo, né? A gente tem o próprio paraíso cristão, a gente tem diversos relatos desses locais, né? Avalon, nós temos, enfim, a gente já falou diversas vezes aqui no podcast, né? Valhalla, diversos desses paraísos, né? Que estão lá para falar um pouco sobre esse mundo ideal e que a gente não chega perto durante a vida, né? Isso é muito interessante. Estamos falando também de uma época em que as jornadas eram muito longas, né? E que realmente levavam uma vida, né? Então, seja dentro do cristianismo, ou seja dentro de outras etnias, outros lugares, como a gente citou aqui, falando de um tempo em que a jornada levava uma vida toda, a conquista, o sucesso daquilo que a pessoa buscava, daquilo que essa pessoa estava buscando, já era o seu paraíso mesmo, e já estava ali no seu pé de morte, sabe? Sabe aquela conquista da casa própria, gente, que se leva a vida toda e aí quando você consegue, você já tá velhinho ou vai ficar para sua família e você já tá morrendo porque às vezes você morre e nem terminou de pagar. Olha só, é uma jornada de uma vida toda ainda também. Mas finalizando aqui, a gente tem ainda supostos avistamentos da Ilha Raia Brasil. Ela foi vastamente procurada durante muitos e muitos séculos, né? Há diversos relatos de viajantes que afirmam ter encontrado. O mais famoso seria o capitão irlandês, o John Nisbet of Killybegs, que, segundo ele, sua embarcação navegava em uma água próximos à costa da Irlanda quando foi surpreendido por essa neblina, né, as brumas. E quando ele se dissipou, o navio estava perigosamente próximo a um conjunto de rochas que ele não conhecia. Ele não sabia que tinha nada lá. Esse relato do John Nisbet já é 1670, já uns 300 anos depois do... 1000 anos de busca incessante, né? Mais de 1000 anos. E já era o período das grandes navegações, então já tinha rota estabelecida. Era um local de passagem, né? Mesmo porque você esconder uma ilha, né? Só se fosse uma ilha muito pequena e muito perdida no Atlântico Norte, assim, né? Mas, então, isso que eu tô querendo dizer. As rotas marítimas já estavam estabelecidas, você tinha um tráfego intenso, né? De navios já nesse período, né? Nessas regiões todas, né? E vai ver que o cara navegava muito mal, né? Que tá meio perdido. Entrou na névoa e rolou isso, né? Ou vai ver, você não estão alcançando o suficiente ainda. Que isso aí é um desses típicos casos de realidades paralelas que a cada ano bissexto, a cada 7 anos, acontece um alinhamento planetário no centro da galáxia que faz que os mundos paralelos se aproxeguem. E assim essa ilha aparece, que fica no local que é muito melhor do que esse lugar aqui. É a ilha de Lost. Então é mais ou menos isso. É realidade paralela que a cada tempo ela dá uma prochegada e o sortudo chega lá. O problema é que o sortudo nunca consegue. Tem 150 anos mais ou menos que eu acho que ninguém relata que passou por lá. Então... Mas aí o que acontece? Ele chega nesse lugar, ele encontra os rochedos, ele fica bastante desorientado, desce a âncora, e eles descem, né? Eles, em teoria, teriam passado um dia inteiro em Raia Brasil e retornaram pra Irlanda levando ouro, prata e um velho habitante da ilha. É assim, eu fico bastante preocupado se esse velho foi perguntado se ele queria sair da ilha, né? Isso é algo, né? Interessante pra se ter dúvida. E o pior é que parece assim que o velho é mais um objeto, sabe? Tem o ouro, a prata
e o velho. Então, assim, eles colocaram tudo dentro da mala e foram embora. Exatamente, né? Segundo os relatos, né, nessa ilha existiriam tocas gigantes de coelhos e um mago que vivia em uma torre. Mas muitos falam que pode ser apenas uma obra de ficção de um escritor chamado Richard Head. Tem relatos sobre essa visita do John Nisbet, que eles comentam que esse velho, não sei, magicamente, provavelmente falava a mesma língua que eles, né, porque eles falam que o velho relatou o que aconteceu, né, que eles falam, inclusive, que eles desceram do navio, né, foram até a ilha, encontraram um castelo na ilha, bateram na porta do castelo e não foram atendidos, né, então presumiram que talvez o castelo estivesse vazio, e quando eles voltaram e acamparam na praia, pela manhã eles receberam a visita desse velho, e esse velho daí contou que eles todos ficavam presos dentro do castelo e não sei o quê, e falam desse mago e que o encanto se quebrou com a presença dele. E isso tem muito a ver com esse relato desse conto de fada aí, que talvez se misturou com a história real do John Nisbet nesses anos todos que se passaram aí. Então é isso que a gente fala. A gente não tem a precisão histórica do que é relato mesmo do capitão e do que foi acrescentado aí dessa obra ficcional aí sobre Rai Brasil. Diria eu que a toca com o coelho gigante e o mago na torre talvez possa não ser real, mas a gente não tem certeza. Mas aí que tá. Vai que o mago na torre é uma alegoria porque ele não sabia o que estava assistindo. Ele estava vendo alguma coisa, né? E por falta de arcabouço teórico informacional, ele não sabia identificar o que ele estava vendo. Ele estava vendo uma ilha de um mundo paralelo no futuro, ou de um mundo paralelo que parecia o nosso futuro. E ele olhou e falou: porra, isso aí parece uma torre de um mago. E o que é esse negócio aqui? É coelho gigante. Jamais saberemos o que ele viu, mas é a forma como ele interpretou. Vai saber. Eu tava vendo uma outra matéria sobre isso, que eles listavam possíveis lugares que poderiam ter sido confundidos com isso. E tinha uma, eu não lembro como é que é o nome, mas ilhas... A costa da Irlanda é cheia de aquelas pequenas ilhas rochosas, assim, né? Então tem muita ilha lá, né? Algumas ilhas têm formação rochosa erodida, que você vendo de longe, parece realmente um castelo, mas não é só rocha mesmo, né, cara? Então eles falam que talvez, né, essas formações rochosas, no meio de névoa, possa, tipo assim, levar as pessoas que estão navegando por lá, acreditarem realmente que avistaram uma ilha, que tinha um castelo e esse tipo de coisa, mas na verdade não tem nada disso. Mas esse relato do Rafael falando do futuro e tal, que é Rafael Jacaúna da cabeça, mas me lembrou muito o Castelo Animado, né, o livro. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, né, que ele foi um livro, pra quem não sabe, é um livro, acho que é de uma inglesa, né, ela inclusive já falecida, tem uma trilogia de filme, né, o Castelo no Céu, por aí vai. Miyazaki adaptou, né, é um dos filmes mais famosos dele pós Viagem de Chihiro, e tem algo no livro que não tem no filme, que é o seguinte, né, uma daqueles universos, né, não chegam a ser universo no filme, né? Mas uma daquelas portas que o Mago Hall tem acesso é ligado ao nosso plano, né? Então tem carro e tem coisas esquisitas. E para aqueles habitantes parecem coisas mágicas, né? Coisas que, tipo assim, é o carroça sem cavalos, né? Carroça que anda sozinha. Então, assim, é muito interessante quando você para pra analisar que uma viagem pro futuro pode ser total sendo encarada aí como uma terra mágica, com certeza. Fica a recomendação do Castelo Animado. Muito interessante. A gente tem ainda uma última visão registrada que ocorreu em 1872, quando o escritor T.J. Westrup e diversas outras testemunhas que acompanhavam ele viram uma ilha aparecer e desaparecer completamente do oceano. É interessante que depois de 1500 só escritor vê a ilha, o que é algo que pode ser muito ruim aí pra narrativa dos Believers aí nessa casa. Tem uma questão interessante aí, que isso é catalogado, viu? Tinha uma formações de bancos de areia chamada Porcupine Bank, que ficavam mais ou menos a 200 quilômetros a oeste da Irlanda, no meio do mar. Então, tipo assim, essas formações de areia, esses bancos de areia, eles, conforme a maré, eles ficavam mais à vista ou sumiam. E também é uma região que é comum a presença de fog, de nevoeiro, né? Eles acreditam que muitos desses avistamentos misteriosos dessa ilha que desaparecia possa ser essa formação, né, de Porcupine Bank, e ela foi catalogada depois em 1870, já foi catalogada e teve presente já nas cartas náuticas da época, mostrando que ali tinha uma formação de banco de areia e que era perigoso, né, a passagem. Mas a gente tem que ter noção de que esse tipo de documentação levava-se muito tempo para isso ser difundido de forma assim que todos os navegadores conhecessem. Não é como hoje que você atualiza seu tablet e aí aparece
parece o mar de hoje, né, para você poder navegar, né? Então era comum, então ainda pessoas ainda verem esse tipo de informação geológica e confundirem, né? E é isso. Faz todo sentido. Tipo assim, essa hora misteriosa que eu vejo as pessoas mais propensas ao misticismo darem, dizendo que a ilha misteriosamente sumiu das cartas náuticas a partir de tanto, né, de 1800, né, e que isso é muito estranho. Na verdade, não é muito estranho. Ela sumiu das cartas náuticas justamente por isso, porque foi o período em que, depois das grandes navegações e rotas comerciais sendo estabelecidas, eles chegaram a catalogar perfeitamente os litorais e as ilhas e retiraram dos mapas as ilhas fictícias, que não existiam, que não tinham comprovação. Então foi por isso que Rai Brasil sumiu das cartas náuticas. Não tem nada de, oh meu Deus, esconderam a ilha, né? Simplesmente porque ela não existia no local onde ela estava indicada no mapa. Foi por isso que ela sumiu. Bem simples, né? Ela sumiu porque não tá lá. Exatamente. Ela sumiu. Mesmo que ela apareça a cada 7 anos, ela não tá lá. Então tem que sumir da carta náutica. É simples. Pronto. É que ela tá em outra dimensão. Exatamente. E ela só aparece no nosso plano a cada 7 anos. E daí é muito rápido para você conseguir catalogar ela usando instrumentos tecnológicos. Pensem nisso. Exatamente. A cada 7 anos ela aparece no Google, tenho certeza. Exato. Se tirarem uma foto, ela vai estar lá. Bem, e vamos encerrar, afinal de contas, estamos vendo uma névoa ali no final. O que você acha que está por trás dela? Comente aí nas nossas redes sociais. Gostaria muito de agradecer você que ficou até aqui, investigando esse mistério enigmático com a gente. Agradecer essa mesa maravilhosa e gostaria de lembrá-los que não olhe para trás. O John Nisbet aí fala, inclusive, sobre ter encontrado coisas, né? Pode continuar ainda, desculpa aí. Eu só queria pontuar o ano, na verdade. Nossa, eu fiquei até com dó do réu agora. A de mim você não ficou, né? Interrompido bruscamente, grosseiramente por essas pessoas. Agradecer essa mesa maravilhosa e gostaria de lembrá-los que não olhe para trás, porque você vai ver um navio com 60 monges indo em sua direção. Pelado, né? Levantando a batina, fazendo pirocóptero. Que isso, bicho? São os monges, eles estão chegando. mundofreak.com.br